meus amores! Como vocês estão, galera? Vocês estão bem? Meus amores, essa semana, dia 5 de junho, é comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente. Pois é, e nessa data é importante sempre que a gente lembre e reflita sobre todos os problemas que a gente causa para o ambiente, toda a interferência que nós, seres humanos, temos sobre o ambiente, não é verdade? Pois é. E uma das interferências muito grandes que a gente tem no ambiente é a quantidade absurda de lixo que a gente joga. De lixo? Pois é. Você sabia que nem tudo que a gente joga fora é lixo? Pois é. Será? Acho que eu tô meio doida? Não! Pois é, minha gente, nem tudo que a gente joga fora é lixo. Na verdade, boa parte do que a gente joga fora é, resíduo. Como assim, Beth? Pois é, vamos entender agora um pouquinho da diferença entre o que é lixo e o que é resíduo, tá certo? Então vamos lá. Lixo é toda aquela parte que a gente não pode usar para mais nada. Como assim? Todo aquele material não reaproveitável, ou seja, o papel higiênico que a gente usa no banheiro, um guardanapo depois da refeição, um absorvente, uma fralda descartável. Esses materiais, eles não podem ser reaproveitados, nem devem ser reaproveitados de maneira alguma, certo? Então, esse material, ele é considerado lixo, porque ele não pode ser reaproveitado de forma nenhuma. Porém, o resíduo, ele é aquele material que tem dois destinos. Ou ele é reaproveitável, ou ele deve ter um descarte específico. Vamos começar falando dos resíduos reaproveitáveis, que são chamados de resíduos sólidos, certo? São eles papel, plástico, vidro, metal, madeira e orgânico. Todo esse material, ele pode ser reaproveitável, pode ser reciclado, reutilizado, certo? Para outras finalidades. Então, a gente não considera esse material como sendo lixo. Porém, se esse material for descartado junto de todo o restante do lixo da sua casa, ele vai sim ser tratado como lixo, ele vai ter o mesmo destino dos demais, que é para os lixões, né, para os aterros, e ele não vai ser realmente utilizado. Mas eles poderiam ter uma destinação mais correta se você entrasse em contato com uma ONG que faz coleta de material reciclável. E eles poderiam vir coletar. Diversas ONGs fazem isso. Vão na sua casa, recolhem papel, plástico, vidro e levam para lá e transformam em outros materiais. Então, pensa nisso. Entra vendo aí se você não descobre um lugar para você se cadastrar e poder entregar esse material para a ONG, tá certo? Você está fazendo um bem para o ambiente. Tá certo? E ainda para a galera que vai trabalhar lá. Então, aqui do lado eu destaquei as cores que a gente encontra, né? Os coletores, né? Para cada material desse. Então, por exemplo, o papel, ele deve ser descartado num lixo de cor azul. E só lembrando que isso aqui é quando a gente se refere ao processo de coleta seletiva, que é o quê? A separação do lixo, exatamente para facilitar o reaproveitamento dele ou a destinação correta dele. Então, o papel seria no coletor azul, o plástico no coletor vermelho, metal no coletor amarelo, a madeira num coletor preto e o lixo orgânico, resíduo orgânico, num coletor marrom. Certo? Papel, plástico, a gente sabe que dá para reutilizar. Né? Você pode usar o papel, por exemplo, de alguma anotação, de prova, para você cortar e fazer bloquinhos de anotações para atividade, sei lá, para assistir uma aula, uma palestra, enfim, você consegue fazer um bloco de anotações, despesas da casa, lista de feira, tudo isso. O plástico, você tem como reutilizar sacolas de supermercado para descarte de lixo, principalmente se a sacola for oxibiodegradável, que é uma sacola que tem uma degradação mais rápida, certo? Você pode usar garrafas, né, para condicionar outros tipos de substância, como produtos de limpeza. O vidro, também pode usar o vidro como um suporte para guardar água, por exemplo, se for uma garrafa de vinho ou uma garrafa de suco. Como, né, também pode ser reciclado esse vidro, pode ser utilizado em outras coisas. O metal, aquelas latinhas de alumínio também são
transformados em lingotes, que são barras, e outras substâncias. A madeira, professora, madeira, pois é, aquelas raspinhas de lápis que a gente usa, por exemplo. Aquilo é madeira, gente. E vai ser descartado da maneira errada, e aí não vai servir de nada, não é verdade? Pois é, então se a gente consegue transformar isso em outras coisas, olha o bem que a gente está fazendo. Olha o quanto a gente vai reduzir de material descartado para o lixão. Imagina só. E por último, eu coloquei aqui o resíduo orgânico, que é o quê? Restos de fruta, de verdura, né? Cascas de fruta, restos de comida, folhas de árvore, principalmente para quem tem jardim em casa, aquelas folhas caem, material quando você faz poda, vai tudo pro lixo. Não, gente, você pode usar aquilo ali para fazer uma composteira. Tem várias maneiras de fazer uma composteira em casa, de maneiras mais simples, e você poder produzir um adubo que vai servir aí para seu próprio jardim, para sua horta, né? Tudo isso para facilitar. Então, são destinações mais corretas para a gente minimizar a quantidade de lixo que a gente está descartando, tá certo? Beleza, Beth, essa parte entendi geral, esse lixo, esses resíduos sólidos. Mas e esses resíduos que precisam de um descarte especial? O que é isso? Né? O que é que a gente está falando quando a gente fala disso? Os resíduos que precisam de um descarte específico são, por exemplo, os resíduos tóxicos e químicos. Como assim? Óleo de cozinha não deve ser jogado no ralo da pia, por exemplo. Acho que todo mundo sabe disso, né? Existem cooperativas que coletam esse óleo de cozinha, óleo diesel, gasolina, todas essas substâncias, porque elas prejudicam, além de prejudicar o ambiente, prejudicam a saúde, poluem o solo, poluem a água. Então, esse material ele deve ter uma destinação correta, certo? Então, em postos de gasolina, por exemplo, você encontra esse descarte enterrado no chão, e tem as tampas normalmente, e tem umas canaletazinhas no chão que levam o óleo que escorre dos carros, né? Os óleos de motor, óleo diesel, tudo isso que escorre, a gasolina, tudo isso, e vai para essa destinação correta, que é exatamente para evitar problemas no próprio posto, certo? Se nunca prestou atenção disso, agora olha quando você chegar no posto. Resíduos de saúde, que são o famoso lixo hospitalar. Então, seringas, né? Agulhas, gaze, curativo, tudo isso pós-uso. Se for jogado no lixo comum, além de ser um risco para quem pegar esse lixo, que pode se furar, pode se cortar, você está contribuindo para o risco de alguém poder adoecer por conta da contaminação com o sangue que está exposto, ou com secreções, como o pus, por exemplo. Isso aí, uma mosquinha que vai lá no seu lixinho hospitalar e depois vai lá na sua comidinha, ela pode estar transmitindo uma doencinha para você. E a gente não precisa correr esse risco. Lixo hospitalar, material de saúde, ele deve ser incinerado, deve ter uma destinação correta. E quando ele for descartar, ele tem que ser num lixo tampado, para exatamente evitar esse contato com os insetos que vão sair dali, vão para outro lugar e vão acabar contaminando a gente. E o resíduo radioativo, que são o quê? Pilhas, baterias, né? A gente vai aumentando muito a quantidade de resíduo desse tipo por conta do aumento do uso de aparelhos eletroeletrônicos. Então, quando a gente vai descartar esse material, ele não pode ser jogado no lixo comum, porque senão ele vai para o lixão. Se você já viu uma pilha aquecida, você sabe que essa pilha estoura. E esse líquidozinho que sai ali, ele vai contaminar o solo, vai contaminar os lençóis, vai contaminar a vegetação, pode causar danos para a nossa saúde, porque ele é um material radioativo, gente. Então, ele não pode ser descartado no lixo normal, no lixo comum. Ele tem que ser descartado em locais específicos. Então, a gente tem, em alguns lugares, um famoso papa-pilhas, que é para você descartar desses lugares, aí eles vão ser normalmente devolvidos para a fábrica, que vai dar uma destinação correta, ou pelo menos deveria dar uma destinação correta para esses resíduos, exatamente para evitar esse tipo de contaminação. Certo? Então, se a partir de hoje, quando você for descartar uma pilha, descartar uma bateria, você guarda elas ali um pouquinho e depois você leva para um lugar. Existem alguns locais nas cidades que são responsáveis por coletar esse tipo de resíduo. E aí você destina aí para ela, para evitar você jogar no lixo comum. Tá certo? E aqui, ó, o lixo tóxico ou químico, ele pode ser representado pela cor laranja, né? Coletor laranja. O resíduo de saúde é o coletor branco. E o resíduo radioativo, o coletor roxo.
O resíduo não reaproveitável, ou seja, o lixo, ele normalmente está representado pela cor cinza. Professora, mas eu nunca ouvi falar nesses outros aqui. Só conhecia esses iniciais que a senhora falou, já conhecia, já vi nos lugares. Pois é, mas além de conhecer, agora vocês já conhecem todos os 10, vocês precisam usar da maneira correta, certo? Então, assim, a gente é comum chegar num lugar e ter um lixo de papel, um coletor de papel, e tá cheio de plástico, cheio de outros materiais. E não tá certo, a gente precisa aprender, né, se educar para jogar e descartar as coisas no lugar correto. Isso aí vai dar consciência e da educação ambiental de cada um de nós. E eu conto com vocês a partir de hoje para essa consciência, tá certo? Então, gente, aí aprenderam, entenderam? Todo mundo já sabe a diferença entre lixo e resíduo. Espero que sim, hein? Então, ó, um beijo e até o próximo.